associação de resistores no Enem, vem comigo porque eu te explico. O que é legal na questão pra gente? Ele cita um pequeno circuito de tecnologia touch, em que esses resistores são associados inicialmente em série entre si, mas o fato de você tocar na tela faz você fechar essa chave do circuito. E quando você fecha essa chave, você bota esses dois resistores em paralelo. Então tinha que enxergar isso para fazer a questão. E te pede o cálculo da resistência equivalente. Uma outra situação importante que eu achei legal na questão é o fato dele te mostrar um resistor, mas deixar esse resistor no que nós chamamos de circuito em aberto. Como é, Eduardo? É isso mesmo. No texto ele deixa bem claro que você vai fechar essa chave, mas essa não. Como essa chave vai ficar aberta, aqui não há passagem de corrente, não se forma campo elétrico dentro desse condutor, me permitindo dizer que aqui você tem corrente elétrica. Ele não está submetido a uma diferença de potencial. O que faz com que ele seja classificado no que nós chamamos de circuito em aberto. Ele faz parte do circuito, mas ele faz parte de uma parte do circuito que está aberta, o que faz com que ele seja inutilizado. É como se você tivesse colocado esse resistor em curto-circuito. Não é pelo mesmo motivo, mas é o mesmo efeito. Eu não tenho a passagem de corrente elétrica através daquele resistor. Show de bola? Então, como é que fica essa questão para você? Vou fazer aqui agora. Olha o que está acontecendo. Se você fechar essa chave do circuito, você nota que a fonte de tensão consegue fornecer corrente elétrica a 3 dos 4 resistores do circuito. Essa corrente se depara com esse nó e se divide em duas. Nessa divisão de corrente, eu posso deixar esses dois resistores classificados como paralelo. Por quê, Eduardo? Porque estar em paralelo está submetido à mesma diferença de potencial. Se eu chamar esse nó do circuito de um ponto A qualquer, esse outro ponto do circuito eu chamá-lo de B, eu vou poder classificar esse ponto e esse ponto como pontos de mesmo potencial. O que é isso? São pontos do circuito onde não há nenhum elemento de circuito entre eles, que é o caso desse ponto e desse ponto depois de eu ter fechado essa chave. Esses pontos se tornam pontos de mesmo potencial. Então isso lhe permite dizer o seguinte, que esse resistor ele está entre os nós A e B. Já esse resistor está também entre os nós A e B, que é a característica de estar em paralelo. Estão submetidos às mesmas diferenças de potencial, que é a DDP-AB, que é justamente esse resistor de 4 ohms e esse resistor de 4 ohms eu estou utilizando para exemplificar esses dois. Fora isso, esse outro resistor ele está fazendo parte do que nós chamamos de circuito em aberto. Como ele faz parte do circuito em aberto, nele não há passagem de corrente elétrica. Então você vai poder retirar esse resistor dos teus cálculos. Essas duas correntes, elas são somadas nesse nó. O que me permite dizer que esse resistor recebeu a corrente total do circuito, deixando esse resistor em série com os outros. Está aqui ele exemplificado para você. A partir daí você nota que é possível apenas identificar que esses resistores estão em paralelo, e o paralelo desses dois resistores, como eles são de valores iguais, como é que se resolve mesmo? A resistência equivalente apenas desses dois resistores, eu vou fazer o produto pela soma, porque são só dois, ou, melhor ainda, o valor deles dividido pela quantidade. Quando é que você usa esse tipo de expressão? Apenas para resistores em paralelo, quando eles são o quê? Iguais. Aí o que eu faço aqui? Para achar o valor do R', o valor deles, 4 kΩ. Quantos são? 2. O valor deles, 4 kΩ. Quantos são? 2. Então eu posso muito bem lhe dizer que o R' equivale a 2 kΩ. A partir daí você nota que eu vou ter um resistor de valor 2 kΩ e outro de valor 4 kΩ. 2 e 4 estarão em série, o que me permite somá-los. Então a resistência equivalente do teu circuito, na verdade, equivale ao paralelo desses dois resistores, 2 kΩ, somado a esse outro resistor, 4 kΩ, me permitindo dizer que a resistência equivalente, na verdade, é de 6 kΩ. Bem, se você aprova o meu trabalho, não esquece de dar aquele like, de mandar o joinha
de compartilhar o vídeo com os amigos. É muito importante para todos nós que produzimos conteúdo. Um beijão para todo mundo e até a próxima.